Boa noite. As duas vítimas do acidente provocado por um motorista embriagado na madrugada de ontem na estrada da Ponta Negra, na capital, receberam hoje as últimas homenagens. Familiares e amigos unidos pela dor também pediram justiça. Duas famílias e uma só dor. Me dá força, meu pai. Hoje pela manhã, os dois jovens que morreram vítimas de um acidente na madrugada desta segunda-feira, na Avenida Coronel Teixeira, receberam as últimas homenagens de parentes e amigos. No fim da manhã, o corpo de José Henrique Monteiro Galvão foi levado para o município de Castanhal, no estado do Pará, onde o adolescente morava com a mãe. O pai do jovem, que estava há apenas 15 dias em Manaus, fez um apelo aos motoristas. Peço que quem bebe dirigindo, que pare de beber, que quando estiver conduzindo um veículo, faça sua festa com outra pessoa do lado, para evitação dessa, porque Deus me deu dois filhos no mesmo momento e levou um. E levou a minha nora. O corpo de Keilene Nogueira de Almeida foi enterrado no cemitério Santa Helena, no bairro Santo Antônio. Em meio às lágrimas, a mãe da jovem, que deixou uma filha de 1 ano e 8 meses, pediu por justiça. Jovem, cheia de vida, sonhos que foram destruídos por uma simples pessoa alcoolizada. Que eu peço justiça. Cadê a lei seca? Cadê a lei seca nas portas da boate? Mesmo abalado, um dos sobreviventes da tragédia contou como tudo aconteceu. Foi assim, a gente vendo forró de nós. Aí a gente conseguiu uma estrada do colega nosso que prestou dele, né? Aí quando chegou ali para fazer o retorno ali, a estrada, não sei o que tivesse morre, não sei se foi gasolina ou foi alguma coisa. Aí a gente veio empurrando já da Ponta Negra, até uma certa tela de perto do shopping Ponta Negra, quase perto do shopping do Exército ali. Aí a gente veio empurrando. Aí foi na hora da tragédia que aconteceu, que esse cara veio chutado, bebo, e dele na traseira do carro, que matou meu irmão e a Keilene, minha cunhada. Do impacto, ninguém se lembra de nada, me lembrei depois quando me acordei já. As pessoas me botaram no chão, deitado lá, até que a expiração morreu. Além de Rodrigo, o irmão dele mais velho, Johnny Lemos Rodrigues, e o amigo Wesley Tavares da Silva, que continua internado, sobreviveram ao acidente. O motorista da S10, que atropelou as vítimas, Renato Fabiano dos Santos Benigno, de 37 anos, está preso. E, de acordo com o delegado, que está à frente do caso, deverá ser indiciado por 2 homicídios com dolo eventual, que é quando há a intenção de matar, já que o exame de alcoolemia apontou que o motorista havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir, além de lesão corporal e embriaguez ao volante. Advogados de defesa do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, afastado das funções desde que foi preso, suspeito de participar de um esquema de exploração sexual de menores em fevereiro deste ano, tiveram nesta manhã uma dupla derrota no Tribunal de Justiça do Amazonas. E Adail vai permanecer preso. Os 2 recursos movidos pela defesa de Adail Pinheiro foram julgados nesta manhã pelo Tribunal do Pleno. Em um deles, os advogados do prefeito afastado de Coari tentavam mudar o relator do processo em que Adail é réu, mas a maioria dos desembargadores decidiu que o desembargador Rafael Romano vai continuar à frente do processo. No outro agravo, foi pedida a soltura de Adail Pinheiro, com a justificativa de que ele está preso há 95 dias em um quartel da Polícia Militar em Manaus e ainda não foi levado a julgamento. Mas, novamente, o Tribunal do Pleno entendeu que o argumento não procede e Adail vai continuar preso. Embora eu reconheça que ele esteja há 95 dias preso, e entendi que não há excesso de prazo, porque o processo tende a tramitar com a maior celeridade possível, porque agora vai para minhas mãos, está vindo para minhas mãos. Com certeza, até o início do segundo semestre, nós estaremos concluindo. A Infraero assumiu esta tarde a administração do estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital. Após 2 multas e uma reincidência, a empresa que operava o serviço teve o alvará cassado pela Prefeitura por desrespeito à lei do estacionamento fracionado. Depois de uma reunião a portas fechadas, ficou definido que, a partir de hoje, o estacionamento do aeroporto Eduardo Gomes passa a ser administrado pela Infraero. A decisão aconteceu porque a empresa que operava o serviço
teve o alvará cassado no dia 8 deste mês, após 2 multas por descumprimento da lei do estacionamento fracionado. A alegação deles é que, por ser uma área federal, não deveria cumprir uma lei municipal. No entanto, a empresa que opera é uma lei municipal. O alvará é concedido pela prefeitura, deveria estar se enquadrando na lei do estacionamento fracionado. Não se enquadrou por 2 vezes e a terceira autuação foi o pedido de cassação do alvará de funcionamento. A empresa Comatic cobrava R$ 5,00 pela primeira hora de uso do estacionamento e R$ 1,00 a mais a cada hora ou fração. Porque os valores cobrados por um tempo tão curto, às vezes 5, 10 minutos apenas, a gente tem que pagar R$ 5,00, é um valor abusivo. Eu acho, às vezes a gente ainda fazer uma bobagem e passa um tempinho e paga R$ 5,00 de estacionamento. Deveria ser por minuto, né? Meia hora, 15 minutos, com certeza. Depois da reunião, a catraca chegou a ser liberada por alguns minutos. Mas eu estou muito agradecido por isso, porque eu estou todos os dias aqui várias vezes. E paga muito. E pago muito. Mas logo a taxa voltou a ser cobrada e dessa vez já sem o nome da antiga empresa. Em nota, a Infraero informou que não vai mudar nem a forma de cobrança e nem o preço do estacionamento aqui do aeroporto Eduardo Gomes e que vai esperar uma decisão judicial para aderir ou não à lei municipal. Mas, segundo a ouvidoria do município, mesmo a empresa sendo federal, deve respeitar a lei do estacionamento fracionado, que prevê a cobrança a cada 15 minutos de permanência. Se não for cumprida a lei, se vier através de denúncia, nós vamos vir aqui e vamos multar a Infraero. Foi feito um acordo. A Infraero pediu até sexta-feira para se cumprir, mas ela tem que cumprir o fracionamento. Contagem regressiva, falta um mês para o início da Copa e nesta manhã secretários municipais se reuniram para fazer um balanço sobre a preparação de Manaus para o Mundial. 12 secretários no palco. A ideia de apresentar as ações da prefeitura para o período da Copa foi mostrar a interação entre todos os setores envolvidos. Na área da saúde, vai haver um esquema especial para atendimento de emergência. Uma das preocupações são as doenças contagiosas, como o sarampo, que há 10 anos não há registro de casos na capital. Também foi falado sobre as obras em andamento na cidade, principalmente na área conhecida como Quadrilátero da Copa, que envolve as avenidas que dão acesso à Arena da Amazônia e ao centro. Está certo que o transporte público receberá reforço em algumas linhas de ônibus, outras serão criadas. Mais próximo a gente vai dizer quais as linhas, os itinerários, como é que vai ser identificado isso através da SINCOM, que vai fazer um trabalho, inclusive com panfletos, para que a população tenha conhecimento melhor. Nesse período já não teremos as aulas, o pessoal está de folga, será ponto facultativo. E cada jogo, dependendo do dia, se eu não me engano, o primeiro é no sábado, tem uns que é dia de semana, tem uma programação diferente. Fora a Ponta Negra, que é todo dia, nós vamos ter uma linha especial, linhas especiais saindo principalmente dos terminais de integração. No início de junho, os parques do Mindu e dos Bilhares vão ser reinaugurados. Os 2 locais passam por reformas e serão atrações certas para os visitantes. Se temos um povo hospitaleiro, se temos um fenômeno que é o Encontro das Águas, que é inexplicável, sem palavras, se temos um patrimônio edificado, bonito como o Teatro Amazonas, o Mercado do Fu Lisboa, nós temos uma grande oportunidade de transformar e se consolidar como um grande destino turístico. O site e o aplicativo Guia Tour Manaus foram lançados oficialmente nesta manhã. Por meio da ferramenta digital, será possível acessar os principais pontos turísticos, programação de shows e serviços básicos como hospitais e transporte, além de localizar o usuário na cidade e disponibilizar mapas. O aplicativo pode ser baixado para dispositivos que operam nos sistemas Android e iOS. E a programação cultural vai ser intensa durante o Mundial. Praças, teatros e a Ponta Negra com o FanFest devem concentrar as apresentações. Temos 30 dias de programação na Ponta Negra com o FanFest, com atrações nacionais, Israel Novaes, temos Cheiro de Amor, Babado Novo, Lenine, Funk com Legusta, diversas atrações nacionais. Muitas atrações locais também. Os nossos artistas locais terão a oportunidade de se apresentar lá no FanFest, como também
teremos as atrações que estarão ocupando, por exemplo, o Café Teatro, que é esse espaço que está aqui. Teatro, música, dança. Com o reajuste da tarifa de táxi definido no fim do ano passado, o turista que vier para Manaus durante a Copa do Mundo não deve enfrentar aumento no preço para usar o serviço. Assim como outras 3 capitais, Manaus tem hoje a segunda bandeirada mais barata entre as cidades sedes do Mundial. Esse engenheiro de Salvador diz que preferiu economizar para conhecer os pontos turísticos da capital amazonense depois de pagar R$ 65 pela corrida de táxi do aeroporto até um hotel localizado na zona oeste da cidade. Agora o valor foi um pouco alto. No táxi especial? Isso, o táxi especial. Eu não tinha o taxímetro, foi o preço fechado. A gente ficou no hotel, aí pegamos um ônibus e viemos para cá conhecer o Teatro Amazonas. Em Manaus, o reajuste do valor da tarifa de táxi para 2014, ano da Copa, ficou em torno de 10%. O novo preço começou a valer em novembro do ano passado. Aqui, o preço inicial registrado no taxímetro, a chamada bandeirada, agora é R$ 4,00, que deve ser somado ao quilômetro rodado em bandeira 1, que de 6 da manhã às 10 da noite custa R$ 2,40, ou em bandeira 2, a partir de 10 da noite e nos sábados, domingos e feriados, que custa R$ 3,20. Já o valor do serviço prestado por táxi especial na capital chega a custar R$ 105, dependendo da área. O valor é tabelado e vale para corridas que tenham como trajeto de ida ou de volta o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, incluindo hotéis na Ponta Negra, Zona Oeste. Entre as cidades sedes da Copa do Mundo de 2014, o preço da bandeirada cobrado em Manaus se iguala a capitais como Salvador, Recife e Fortaleza. Já Natal tem a bandeirada mais barata, R$ 3,56, mas ao incluir o valor da bandeira 1 ou 2 ao preço inicial do taxímetro, Manaus fica na 7ª posição em preço de táxi. Anderson geralmente leva turistas aos principais pontos turísticos da cidade, entre eles o Teatro Amazonas. Ele afirma que muitos passageiros reclamam dos valores cobrados. Depende, se ele quiser negociar, dá para baixar um pouquinho o preço. Teatro Amazonas, o mercado municipal, essas partes que ele gosta de conhecer aqui. O presidente do Sindicato dos Taxistas do Amazonas explicou que o reajuste era um grande anseio da categoria e não seria viável ser feito no ano da Copa e das eleições. É o valor da tarifa que nós vamos cobrar nos Jogos da Copa do Mundo. Assim como nas outras capitais que vão sediar os Jogos do Mundial, agora a expectativa em Manaus é que a demanda de turistas aumente em dobro. A Defesa Civil do Amazonas enviou hoje boletim de alerta máximo para Itacoatiara. Faltam apenas 35 centímetros para o rio Amazonas atingir a cota histórica registrada em 2012, que foi 15 metros e 3 centímetros. 3 municípios do Baixo Amazonas, Parintins, Barreirinha e Inhamundá, já decretaram situação de emergência por conta da cheia que este ano teve forte influência da subida das águas do rio Madeira. A cheia dos rios afeta 88 mil pessoas em todo o estado. Boca do Acre e Humaitá estão em estado de calamidade e 14 em situação de emergência. Vamos agora conferir então a previsão do tempo para esta quarta-feira em algumas cidades do interior e também aqui na capital. A quarta-feira terá muitas nuvens em Inhamundá, onde há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Em Carauari, o tempo fica instável, também com chance de chuva no decorrer do período. Mínima de 22 e a máxima chega aos 33 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. A Prefeitura de Manaus deu início esta semana ao primeiro edital de licitação para regulamentar as atividades comerciais na Ponta Negra.
A licitação vai envolver os ambulantes, banheiros públicos, barracas na praia, quiosques e restaurantes. O primeiro edital para concorrência pública, que será lançado esta semana, é destinado para as empresas interessadas em desenvolver a manutenção e conservação dos banheiros públicos. Poderia ter as duas opções, mas que a primeira opção ao público fosse de qualidade, seja de qualidade, né? Para ser sem qualidade é melhor que nem tenha. Na verdade, é melhor deixar só o terceirizado. Já na próxima semana, a Comissão de Licitação do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano da capital deve lançar o edital para cooperativas e associações de trabalhadores ambulantes e para as barracas de praia. Esse vendedor ambulante, assim como muitos outros, está trabalhando sem autorização da Prefeitura no complexo da Praia da Ponta Negra, mas ele afirma que está disposto a se cadastrar no processo para obter a permissão. Eu vendo aqui, mas agora estão proibindo porque diz que tem que tirar a carteirinha, mas a gente vai lá e eles não liberam. Nós não somos contra pagar, nós queremos trabalhar, só isso. E que libera a carteirinha para nós. Posteriormente, as empresas que administram quiosques no calçadão da Ponta Negra, na zona oeste da capital, e que atualmente funcionam com permissão precária, processo em que o município pode reaver os pontos, também devem participar de licitação destinada para fins de exploração comercial. Os interessados no primeiro edital já podem procurar a gerência de cálculo e arrecadação do Implurb ao lado da sede da Prefeitura na Compensa. Todos os interessados devem atender aos requisitos estabelecidos. Eles devem possuir capacidade técnica comprovada como atestado de que já desempenham essas atividades há mais de um ano, comprovar toda a sua habilitação jurídica, todas as certidões negativas e fazer uma maior oferta. O tipo de licitação é maior oferta, ou seja, quem oferece a maior oferta vence a licitação se tiver a documentação correta. De acordo com o Implurb, o processo atende recomendações previstas na Lei das Licitações. Nós iremos obter maior receita ao município, porque nós iremos abrir uma concorrência de maior oferta e, de outra forma, nós iremos proporcionar melhores serviços aos frequentadores da Ponta Negra. Moradores do bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, reclamam da situação de abandono do complexo esportivo do bairro, que fica bem atrás da Câmara Municipal de Manaus. A situação do Centro de Esportes e Lazer Jair Sampaio, mais conhecido como Mini Vila Olímpica do bairro Santo Antônio, é de total abandono. O mato já toma conta de toda a estrutura. Portão não existe mais. Inaugurado há apenas 12 anos, o local foi projetado para fazer a inclusão de crianças e jovens da zona oeste de Manaus em atividades de esporte e lazer. Mas há muito tempo a proposta parece ter sido descartada pelo poder público. O local possui 2 quadras poliesportivas, 3 piscinas, sendo 2 infantis e uma adulto, trilha para caminhada e um campo de futebol. Mas a precariedade do local e a falta de segurança fizeram a população se afastar do complexo esportivo. Antigamente era direto aqui, sempre tinha gente caminhando, correndo, jogando bola, a piscina funcionava, né? Tinha escolinha, inclusive eu participei quando era pequeno aqui. Só que hoje em dia o espaço ficou mais pro pessoal assim que vem para fumar, para fazer coisa que não é bacana aqui, né? Os banheiros estão depredados. Em uma sala completamente tomada por lixo e mau cheiro, um bebedouro e armários de ferro estão entregues à ação do tempo. Todo o complexo está abandonado. A piscina olímpica só serve para acumular água da chuva, e tudo isso aos olhos da Câmara Municipal. A maioria daquelas janelas são de gabinetes dos vereadores de Manaus. O presidente da Comissão de Esportes da Câmara Municipal reconhece o estado de abandono da Mini Vila Olímpica. São anos de abandono. Isso não é de agora, isso não é desse governo, não é do governo passado, é de anos. Eu, como presidente da Comissão de Esportes, tenho ciência que existe já em fase final, precisando de alguns detalhes, de alguns documentos, um convênio com o Ministério dos Esportes, 4 milhões de reais para reforma, para ampliação dessa praça de esporte. A Secretaria Municipal de Esportes, responsável pela manutenção do espaço, confirmou por meio de nota que o Centro de Esportes e Lazer Jair Sampaio vai passar por uma reforma assim que a verba do governo federal for liberada, mas não deu um prazo para que isso aconteça.
Além das obras em infraestrutura, a revitalização das principais avenidas de Manaus também prevê investimentos em arborização. Nos próximos dias, só a Djalma Batista deve receber o plantio de 400 mudas. Os trabalhos de arborização de uma das principais vias da cidade, a Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus, já começaram. Mudas de ipê branco e pau pretinho estão sendo plantadas em toda a extensão da avenida, nas calçadas e no meio-fio. Quem passa por aqui já percebeu a diferença. Fica bem melhor, bem bonito. Dá uma vida a mais à cidade. Oxigênio, natureza, é tudo de bom para a vida, né? É ótimo. No primeiro dia de ação foram plantadas 35 mudas, mas esse número deve aumentar nas próximas semanas. Ao longo de toda a Djalma Batista, junto com o Implurb, a Semif, que vem conduzindo a reforma das calçadas, né? A gente está tentando transformar essa via num passeio público bem interessante, a exemplo das grandes cidades brasileiras, bem arborizado. E a SEMAS, então, ficou com a parte do paisagismo. E aqui a gente pretende, então, implantar mais de 700 mudas de árvores, pau pretinho e ipê branco, para melhorar esse nosso índice de arborização. Mas a iniciativa faz parte de um projeto ainda maior. Em parceria com a empresa privada, a meta da prefeitura é plantar 10 mil mudas em várias partes da capital até 2016. Gradis também estão sendo colocados para proteger as mudas. Elas trazem mensagens de conscientização ambiental e preservação. As placas ainda têm outra função, a de orientar a população e principalmente o turista. E o que é interessante é exatamente esse legado que fica. Após passar o nosso contrato de concessão, a propaganda vai sair, mas as árvores ficam. E é o legado que a Embrasil se difere frente às outras empresas da cidade, que a gente não simplesmente explora o lado comercial da propaganda. A gente traz também um benefício para a cidade de Manaus. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.